noite. Hoje eu tô aqui para entrevistar meu avô. Qual o seu nome, sua idade e onde nasceu? Meu nome é Orlando Zanin, eu tenho 67 anos e nasci na propriedade chamada Fazenda Floresta, fica no município de Astorga, que era da família Zanin, Água Fortaleza. Tá. Por que sua família veio viver nessa cidade? É questão, sim, antigamente, meu finado avô, ele é uma família que veio da Itália, e naquela época, então, eles tinham como exploração de propriedades rurais que tinha matas e para cultivo de lavoura de café. E aqui em Astorga foi o local que ele mais, assim, acabou se localizando e formando a sua família. Que é a família depois do meu avô, do meu pai e mais 9 irmãos. Somos descendentes de europeu, índio, africano ou asiático? De qual país eles eram? Europeu e Itália. Conte como era a sua infância. A minha infância foi uma infância de criança normal de uma criança que era daquela época, né? A gente morava numa propriedade rural, né? E não existia energia elétrica naquela época e poucos recursos para brinquedos, essas coisas, mas que tinha, a gente conseguia se divertir muito porque era aquelas bolinhas de gude, era pets, era futebol, esses tipos de brinquedo. Como nossa família veio para o Paraná e como adquiriu terras? Então, como eu já disse antes, o meu finado bisavô, ele veio, a família dele veio da Itália, né, naquela época. Parte dos irmãos dele, um foi para uma cidade, outro foi para outra. O finado do meu bisavô veio para Marialva. E em Marialva ele formou lavoura de café, ele tinha os meninados dele ainda, que é o finado do meu pai e mais os irmãos deles, né? E com o ganho daquela taxa de rentabilidade que eles tiveram, né, de formação de lavoura de café naquela região, conseguiu comprar uma propriedade, que é uma fazenda, aqui na cidade de Astorga. Então assim que viemos parar aqui. E estamos aqui até hoje. Você é feliz com tudo que conquistou até hoje? Muito, demais da conta. Eu, tanto como do capital, no caso, do que eu tenho, não é muita coisa, mas sou muito feliz do que eu tenho, quanto a parte familiar. Uma grande conquista da minha vida, da minha família. O que você planeja fazer no futuro? Meu futuro? Ainda tenho planos muito bons. Eu tenho bastante planos. Quero ver minha filha, minha neta se formar, por maior prazer do mundo, né? Como é um sonho da gente ainda, né? E quem sabe se realmente é aquilo que ela pretende, que seria uma medicina, pra gente vai ser muito gratificante, tá? Então, pra mim, é isso aí, é um dos maiores sonhos. Tchau. Conte algumas curiosidades de sua vida. Da minha vida eu vou contar o seguinte, eu fui uma pessoa muito esforçada, sinceridade. Desde criança, eu não canso de dizer isso, eu fiz o primeiro ano letivo escolar na propriedade rural, segundo ano com 9 anos de idade, e eu já não quis estudar mais lá, quis estudar na cidade. Só que para isso exigia muito sacrifício. Eu tinha que levantar muito de madrugada, enfrentar carregador de propriedade, um monte de coisa de lavoura de café, estrada não tinha nem asfalto, era tudo areia. Então eu ia a pé, lá da propriedade, onde eu morava, até onde era o colégio, que ficava no antigo Adolfo de Oliveira Franco, que era ao lado da Igreja Matriz, e é onde eu comecei a estudar meu segundo ano de idade, entendeu? Então isso eu acho que é uma coisa que, um acontecimento, uma curiosidade muito grande da minha vida. Você teve algum familiar que foi pra guerra? Não, não teve.
Quais festas haviam nessa cidade e que hoje não tem mais? Daquela época, bem antigamente mesmo, a mais tradicional que existia era a festa de São Sebastião. Todo ano era feita uma festa muito bem organizada, a gente arrecadava, arrecadando as coisas nas propriedades, era frango, galinha, porco, o que tinha, e fazia uma baita uma festa mesmo, anual, era a única festa que tinha na cidade. Depois teve algumas outras festas, cada prefeito entra e coloca um tipo de festa e acaba para não dar continuidade porque era outro que colocado, e então foi terminando, cada um põe do jeito deles. A tal festa de frango, que tinha aqui as torgas, e uma outras aí que era muito boa demais, mas por motivo político foram tirando. Mas todas as festas que tem tido na cidade, ultimamente, também tem sido. O que mudou nessa cidade? Muita coisa, né? Antigamente era tudo. Quando eu conheci a cidade, mesmo assim que eu vinha desde criança lá estudando na cidade, era a própria cidade, não tinha asfalto. Malemão, um paralelepípedo em algum lugarzinho ainda, lá em frente é onde eu uso o banco, o restante nem era terra ainda. Quer dizer, então ela vem tendo uma evolução de acordo com todas as cidades que estão tendo no Brasil, no Paraná, no Brasil, tudo, né? Então é essas evoluções. A cidade a história não é uma cidade industrial, mas é uma cidade muito boa para se viver. Como a geada de 1975 afetou na sua vida? Muito. Mas ali foi a virada uma virada muito violenta mesmo das pessoas que moravam nas propriedades. Muita gente assim que morava nas propriedades rurais, com essa geada que devastou muito as propriedades, foram para grandes centros, São Paulo, Londrina, enfim. E as propriedades muitas propriedades ficou abandonadas devido a esse problema, essa saída das pessoas das propriedades. Mas foi uma geada assim que deixou muito problema sério, né? E sem contar também que as propriedades aí depois, como foi restabelecendo, formando novamente a lavoura, foi assim, tido um problema muito sério no sistema sindicalista. O sindicato, com quem era propriedade, era trabalhador rural, em propriedade rural, sistema de parceria, teve um sistema assim que não teve como dar continuidade mais proprietário, onde acabou as propriedades rurais de pequeno porte devido a esse problema. Qualquer percenteiro se sentia no direito e levava os patrões para fazer acerto e o pessoal não tinha condição de tocar mais. Estudei. Como era a escola? Primeiramente comecei na própria propriedade, tinha uma escolinha lá, né, na fazenda, o professor vinha da cidade, todo dia, de manhã nós, sempre em 2 alunos cada vez, ia até na cabeceira da propriedade, onde passava um ônibus, o professor parava lá, professora na época, no caso, e para a gente acompanhar com ela, descendo a propriedade até onde tinha a escolinha. Então eu fiz o primeiro ano de escola na propriedade rural. Como era o caminho para a escola? O percurso era curto, porque o caminho era a própria propriedade, a escola era dentro da propriedade, então dava em torno de 300 a 400 metros no máximo. Como conheceu sua esposa? Minha esposa eu conheci, assim, a gente participava naquela época muito de negócio de jogo de futebol, essas coisas, e ela morava na propriedade que tinha um campo de futebol e um time de bola chamado Guarani, aqui na cidade da História mesmo, e tinha aquele baile também, né, tradicional da época, que era baile que começava em torno de 8, 9 horas da noite no máximo e terminava às 10h30, 11 horas mais ou menos. E foi aí que acabei conhecendo ela. Como era o namoro nessa época? O namoro era muito mais diferente do que é normalmente hoje, mas seria o normal da época também, né? Então a gente não teve muita dificuldade em namoro, não.
comecei a namorar ela, os pais dela foram uma pessoa sempre gostei demais deles, sempre foi bem recebido na casa deles. E só que o namoro era dentro de casa, não tinha namoro fora de casa, não tinha namoro pra cá, pra lá, não, era dentro de casa, junto com a família. Quais dificuldades você enfrentou em sua vida? Eu tive várias dificuldades. Bom, quando era bem pequeno mesmo, eu tive problema de saúde. Saúde no sentido assim, eu sofri um acidente, tá? Um acidente muito grave, que era um dia de Nossa Senhora, inclusive. O caminhão estava sendo retirado por um tio meu, né? E um alemão engatinhava, e por um descuido, eu fui lá para fora e meu tio tirando o caminhão, pegou aquele caminhão e eu sofri um acidente muito grave, mas graças a Deus eu recuperei. Essa foi uma coisa muito grave que aconteceu na minha vida. Eu considero a mais grave da minha vida. Lembre de 3 acontecimentos que considera legal que tenha acontecido nessa cidade. Teve vários acontecimentos muito bons, né? Eu, desde a época que antigamente eu estava falando ali que a gente não tinha energia elétrica na propriedade, ela foi aparecer, assim, meu finado avô conseguiu colocar energia lá e dentro da propriedade eu consegui conhecer o que era energia elétrica com 14 anos. Isso dentro da propriedade, como eu disse. Eu já sabia que tinha na cidade, mas a gente não participava de nada na cidade, então a gente via a luz de lamparina, estudava a luz de lamparina, era a rádio, a pilha, e essa problemas que tinha da época, mas a gente considerava normal da época, porque é o que tinha, né? E daí também teve outros acontecimentos, por exemplo, que eu achei muito bom também, foi o finado do meu pai, né? Avô da Júlia, inclusive, que daí foi feito a matriz da cidade de Astorga, ele trabalhou na formação, na construção dessa igreja, e outros acontecimentos, que é a formação da minha família, que essa é uma coisa muito importante. Eu tenho um casal de filhos, sou muito gratificado por eles, e tenho um neto muito maravilhoso. Então, para mim, é a coisa mais importante de acontecimento que está acontecendo. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista